Você não consegue levantar da cama? Você até desperta, mas o corpo, ele parece preso no colchão. A mente, ela tá pesada, ela tá enevoada, como se ainda estivesse em outro lugar. Saiba que isso não é preguiça, não é apenas sono. É um peso que atravessa o peito muitas vezes, um esgotamento que se espalha até pelos ossos e até pela alma. Isso já aconteceu comigo. E a cama, ela se torna um abrigo. Ela te dá a distância do mundo, das exigências, das vozes que cobram muitas vezes por pressa, por desempenho, por perfeição. E você começa até a se perguntar: o que está acontecendo comigo? Enquanto lá fora tudo exige velocidade, dentro de você algo pede pausa. Enquanto os outros dizem reaja, a força silenciosa te puxa para dentro, para o recolhimento. E você até sente culpa, pensa que está falhando, pensa que não tem força de vontade. Mas lá no fundo, realmente você sabe, não é tão simples assim. Porque mesmo quando você quer muitas vezes reagir, você não tem impulso. Mesmo quando tem tempo, mas a energia, ela tá escassa. É como se você tivesse uma chama que estivesse se apagando. Isso acontece com você? E talvez, só talvez, pessoal, essa chama se apagando seja um chamado. O chamado que Jung dizia que a alma, quando ela adoece, ela se afasta demais dos próprios destinos. E aí o corpo leal a esse sentido da alma, ele denuncia esses sintomas, aquilo que você ainda não quis escutar. O colapso, muitas vezes, não é fraqueza, mas na verdade é a sua alma dizendo que não aguenta mais suportar tudo isso, sustentar esses personagens que já perderam o sentido. A vontade de não levantar, pessoal, é uma linguagem, é um símbolo do inconsciente pedindo para que a gente desacelere, para que a gente observe mais a nossa vida. Porque uma vida que já não conversa com quem você é, isso não é falha. É resistência sagrada, muitas vezes, que é o alerta da nossa alma. E é o corpo tentando te proteger da violência de um caminho que deixou de ser seu. E o inconsciente, esse mestre que ele é silencioso, né, que Jung falava do mestre silencioso, ele está se comunicando através do que pode até parecer uma paralisia. Mas, na verdade, pessoal, é uma mensagem do nosso corpo dizendo chega. E esse vídeo, ele não é para te dar uma motivação barata. Não, 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 não. Não é para mandar você levantar a força de jeito nenhum. Mas é para te convidar a ter um olhar diferente para esse estado. Por quê? Porque por trás da exaustão existem sim razões profundas. Razões que já não cabem mais nos diagnósticos simplistas, né, que a gente traz. Razões que têm a ver com a sua alma. E pode ser a exaustão da persona, essa máscara. Persona é uma máscara que muitas vezes a gente veste todos os dias. Seja para ser aceito, seja para ter mais aceitação de todos ao seu redor, mas ela vai te consumindo por dentro. Pode ser a sombra não integrada, aquela parte sua cheia de dores, desejos, verdades que você escondeu e que agora pede reconhecimento. Pode ser aquela voz, sabe, aquela voz antiga do papai dizendo que ainda estava ferido, que ecoa dentro de você, dizendo para você que descansar é um fracasso. Ou da mãe dizendo você tem que estar sempre ativa, você tem que estar sempre em movimento.
Pode ser aquela perda de sentido, quando a vida ela segue, mas você já não vibra mais com ela. Pode ser o excesso de você ter que se adaptar a situações que te fez se perder de si mesmo. Ou, pessoal, ainda o chamado arquetípico do reconhecimento, esse inverno da alma que pede silêncio e regeneração. Eu estou falando tudo isso para vocês porque eu já me vi nesse ponto e eu recebo muitas pessoas nesse sentido. Eu quero te dizer aqui 7 motivos que isso pode estar acontecendo. 7 vozes internas que são convites para que você possa rever a sua própria vida, mas com consciência. Porque o corpo não mente. E ele se cala quando você se trai, quando você não está vivendo a sua essência. Ele adoece quando você continua insistindo em roteiros que não são seus, validando uma coisa do outro. E às vezes, pessoal, só a cama entende isso. Porque é um refúgio. Nela você não precisa fingir. Nela você não precisa sorrir. Não precisa provar nada. E muitas vezes é um pedido da alma para que você, nesse contexto, é aquele protesto sagrado, sabe? É a alma dizendo, chega. É a sombra pedindo escuta. E é o silêncio gritando muitas vezes. E ao invés de se julgar nesse ponto, talvez seja a hora de você parar e se escutar. Escutar com reverência, com ternura, com amor, amorosidade própria e com coragem acima de tudo. E fazer uma grande pergunta para você mesmo. Quem é que eu estou tentando ser lá fora que está me esgotando tanto aqui dentro? O que eu estou escondendo de mim? O inconsciente, pessoal, ele nunca fala em vão. Ele sempre fala através de sintomas, muitas vezes em sonhos, em comportamentos que fogem do nosso controle. E essa vontade de se deitar, ela pode ser o início de uma travessia, mas não o fim, mas sim o começo de uma reconciliação com partes de você mesmo que ficaram esquecidas. Porque levantar só fará sentido quando houver algo que você sinta que é um pulsar novo, mas não por obrigação, não por cobrança, mas por vontade mesmo. Isso, você só vai conseguir fazer isso dando voz ao que o seu corpo está pedindo. É nesse ponto que se interiorizar, parar e pensar o porquê que eu estou assim, e respirar fundo e dizer para a sua alma, conversa comigo. Porque, pessoal, tá tudo bem parar. Sabe? Mas a gente tem que entender a linguagem do nosso corpo. E tá tudo bem você não dar conta de tudo. Tá tudo bem você se recolher. Porque a alma, ela tem os seus próprios tempos. E eles, na verdade, eles não seguem o relógio do mundo. E se até aqui, isso te chamou muito a atenção, é porque algo em você está buscando resposta. Algo em você já cansou de fingir. E talvez seja esse o momento de você começar a escutar. Não tenha pressa, não tenha culpa, mas traga a sua presença. Porque entender o que quer fazer você ficar nesse estado deitado o tempo todo também é entender o que um dia vai te fazer levantar. E aí é que está a grande sacada. Qual é o recado que o seu corpo está querendo te dizer? Eu estive nessa mesma situação que você e eu sei disso, que muitas vezes a gente não quer,
A gente nega o mundo lá fora, porque tudo valida o que está dentro. E é esse o ponto de virada. Porque sabe, é você buscar aquilo que te deixou nessa letargia. E com inteireza, com verdade, com vida realmente. Porque aqui entra um ponto, né? O ponto de exaustão dessa personagem que chega, você não quer mais. Todos os dias a gente tem que vestir uma máscara. Acorda e veste um profissional, eu sou forte, eu não posso fraquejar. Mas essa máscara, ela se torna tão colada ao rosto que, por vezes, você se esquece de quem você realmente é sem ela. Jung chamava isso de persona, que é a face social. A adaptação que a gente usa para poder sobreviver entre os outros. Mas a persona, ela tem um custo. Ela acaba consumindo energia, muita energia. Quanto mais distante do seu verdadeiro eu, mais pesada essa máscara se torna muitas vezes. E chega uma hora em que o corpo grita: não quero mais representar, chega! E é aí, pessoal, que vem o cansaço, que vem a paralisia, que vem a vontade de não levantar da cama. Mas não porque você é fraco ou porque você é fraca, mas porque você está cansado de viver sempre para agradar expectativas que nunca foram suas. Para pensar. Porque essa questão, né, a sombra que você não quer olhar, ela existe em você em uma parte muito escondida. E ela acaba guardando a raiva que você nunca expressou. Os desejos que você muitas vezes censurou. As fragilidades que você varreu para baixo do tapete. Querendo ser forte, querendo sempre validar o que o outro queria de você. E essa parte que ela ficou esquecida, ela é a sombra, mas ela não parou de vibrar, ela está lá vibrando. Ela não desaparece enquanto você não se dá conta disso e trabalha isso. Ela encontra muitas vezes jeitos de se manifestar e às vezes esse jeito podem ser explosões até inesperadas. Outras, em tristezas profundas, muitas vezes essa apatia. E a cama, nesse caso, se torna um refúgio contra uma virada que não permite que a sua sombra respire. E você trazer essa sombra para a luz, você entender o que é que está validando isso dentro de você, vai fazer você sair dessa letargia. Aqui é um ponto muito importante você entender aquilo que a tua alma trouxe como validação do que você veio fazer, o que te motiva para a vida. E cuidado, porque a depressão, ela é o vazio. A falta de energia que podem ser gritos da sombra dizendo: olha para mim, eu existo. Enquanto você não integrar isso, enquanto você não reconhecer os seus opostos, ela vai continuar drenando essa energia. E obrigando muitas vezes você a parar, para que você traga isso para reflexão. E aqui também tem uma coisa importante que é o peso da herança psíquica, que Jung também falava, que muitas vezes a gente carrega na nossa história dentro da gente que ecoa como vozes que vieram antes dos nossos pais, dos nossos avós, de gerações inteiras muitas vezes. E muitas dessas vozes, elas diziam: não pare, trabalhe até cair, descansar é fraqueza. Mas sem perceber que você está reproduzindo mandatos que são de outros, mandatos invisíveis, tentando provar algo a alguma pessoa que nem sequer está mais aqui. E o corpo, pessoal, ele é leal à sua alma. E muitas vezes ele se recusa, ele trava.
ele pesa, ele adoece, e é a resposta que ele está pedindo, porque ele não quer mais sustentar uma herança de dor, de dificuldade de sair da cama, e ele traz essa dificuldade para que você acorde para isso. Isso pode ser realmente o seu inconsciente quebrando correntes antigas e demonstrando padrões herdados, pedindo para que você, a partir de agora, seja o primeiro a descansar sem culpa. Porque senão você vai trazer uma perda de sentido, um tipo de dor que não se explica e nem se cura com remédio. É a dor, pessoal, de viver sem sentido. Você só está cumprindo obrigações, você só paga contas, cumpre prazos, mas dentro de você nada vibra. É como se você estivesse atravessando um deserto sem um horizonte. Quando a vida perde o brilho, pessoal, o corpo recusa o movimento. Porque nesse ponto, eu me lembrei agora de uma situação que aconteceu comigo. Teve uma pessoa há um tempo atrás que falou: Vá, cadê o brilho dos seus olhos? Eu estava nesse ponto. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês. É por essa razão que eu preciso passar para vocês o quanto vai ser importante você entender aquilo que te motiva para a vida, que é um dos pontos do autoconhecimento. Porque se você simplesmente levantar sem ter um propósito, você não vai curar isso. Porque você vai pensar: para que levantar? Por que sair? Se nada me chama. E novamente, a cama nesse caso é o sintoma de um vazio existencial, mas que também é uma pausa sagrada. É nela que você percebe claramente que algo precisa mudar, que a alma clama por um novo propósito. E a perda de sentido, ainda que seja dolorosa, é sempre um início de uma nova busca. E você descobrir aquilo que te motiva, aquilo que vai fazer você ter força de vontade de sair dessa letargia, é o que vai te dar ânimo para a vida. Porque senão você vai cair no excesso de adaptação sempre. Porque você aprendeu a se moldar, a ser o que os outros querem que você seja, a caber nos espaços pequenos dos outros e acaba silenciando sempre a sua vontade. Sempre para manter a paz entre todos, mas se adaptando ao que o outro quer, tem um preço que é muito caro, porque você começa a desaparecer, você começa a murchar. E nesse ponto aqui, quando já não tem espaço mais para o seu verdadeiro eu, o corpo ele protesta. E a cama, ela acaba se tornando o único lugar onde você pode existir sem exigências. E esse esgotamento, ele não é preguiça, acordem, não é nada disso. É, na verdade, o seu inconsciente tentando realmente salvar um pouco daquilo que resta de autenticidade em você. É a vida pedindo para que você, muitas vezes, pare de tentar validar só o outro, de se dissolver no que os outros querem de você, para finalmente você se encontrar em si mesmo. Agora, um ponto, sabe? Exatamente como existem as estações, né? Primavera, verão, outono, inverno, também tem os nossos invernos internos, que é um período em que, sabe quando quando tudo congela? Quando a gente precisa realmente se recolher, isso acaba sendo inevitável. São ciclos de vida que nós temos. E o inconsciente, nesse caso, ele acaba como se fosse um chamado para você olhar para dentro, para um mergulho realmente profundo daquilo que a sua alma pede. E importante, não é doença, é ciclo.
Porque tudo na vida começa, tem o seu começo, o seu meio e o seu fim. E nesse ponto, esse inverno, ele não é o fim, mas é a preparação para uma nova primavera, que você tem que começar a entender isso. Porque da mesma forma, esse chamado, ele é para que você fique se interiorizando um pouco, ele pode ser uma dor que está tão incubada espiritualmente, e é um momento de regeneração, de recolhimento. Porque quando ele é aceito com consciência, ele acaba abrindo espaço, ele dá insights. Ele traz, muitas vezes, sonhos que são reveladores, encontros internos. E esse retiro, que pode ser com certeza involuntário, ele acaba te preparando para que você possa se preparar para um novo. Mas para isso você tem que reconhecer isso, acolher, trazer para a luz e trabalhar isso. Porque, na verdade, esse silêncio é o silêncio que cura. E, no fundo, é a vontade de você levantar também pode ser o chamado do silêncio. Você vive em meio a ruídos, muitas vezes, estímulos, celulares o tempo todo, telas o tempo todo, demandas o tempo todo, e a sua alma ela já não suporta mais tanto barulho. E vai chegar um ponto que ela vai querer, chega, porque ela quer que você reconheça, saia dessa conversação louca que muitas vezes a gente tem. E nesse sentido, desse ponto de você estar querendo ficar deitado, estar desestimulado, é o ponto para você que você pode criar um espaço, um silêncio, que pode ser até doloroso, mas é algo dentro de você que precisa ser ouvido. Aqui, ó, Jung dizia que aquilo que a gente rejeita muitas vezes, aquilo que a gente ressente, ele acaba persistindo. Mas aquilo que a gente aceita, que a gente reconhece, ele acaba nos transformando. E talvez nesse ponto a cama seja o lugar onde você, cansado de resistir, e finalmente você começa a escutar esse apelo da sua alma. E é nesse silêncio que a cura ela pode começar. E a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente tem o autoconhecimento. E a vontade, muitas vezes, de não levantar, ele pode até parecer um inimigo a ser combatido. Mas, pessoal, é uma linguagem que o corpo traz que tem que ser decifrada. E nesse ponto, escutar o seu corpo é um importante passo para que você não traga, muitas vezes, patologias, doenças que vão te impedir de andar de novo. Porque o corpo ele está pedindo a verdade. Ele pede coragem de se reinventar. E aqui, ó, eu não estou falando de romantizar a dor de jeito nenhum. Mas de você compreender que compreender essa dor como se fosse um guia que o seu corpo está dizendo chega. Porque só quando a gente entende o que te faz estar nessa situação de querer ficar deitado, é que a gente encontra a forma da alavanca, da catapulta para que você reaja. Novamente, mas não levantar por obrigação, mas sim por inteireza. O que é a inteireza da alma? É você entender que você agora já descobriu isso. Você ouviu o seu corpo, você ouviu essas situações que muitas vezes são um chamado da alma. E o autoconhecimento, ele é fundamental nisso. Tudo, exatamente tudo, começa e termina na sua mente. Enquanto você não sabe aquilo que você trouxe para poder ser trabalhado, para poder ser ressignificado nessa vida, infelizmente você vai ter esses desertos da cama para enfrentar muitas vezes.
E aqui está um ponto que eu quero fazer um chamado para você. O que me levantou, o que fez com que eu saísse dessa letargia foi sim, eu saber aquilo que me motiva, aquilo que me faz expressar na vida, qual é o meu destino, onde eu tenho que chegar como missão, quais são os ciclos que eu estou atravessando, qual é os grandes desafios que eu trouxe para essa história, estando vá, porque eu não sou vá, né? Eu estou a persona vá, mas que quando eu reconheci tudo isso, foi quando eu tive esse insight em poder sair dessa letargia da cama. Então eu convido você, se você ainda não tem o seu estudo numerológico, esse é um ponto que vai te apoiar muito, que vai fazer você reconhecer o apelo da sua alma. E não é mágica, muito pelo contrário. São ações que a gente tem que tomar alinhada com aquilo que muitas vezes não, alinhada com aquilo que nós esquecemos quando nós incorporamos essa persona que estamos aqui. Mas quando a gente tem essa possibilidade de trazer essa questão à tona e trabalhar isso, é a virada. Então, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para que você comente aqui embaixo sobre tudo isso, se fez sentido para você, que você compartilhe isso e, acima de tudo, pessoal, dê o seu like. Porque isso vai poder curar pessoas, vai poder tirar pessoas como está acontecendo, muitas vezes de pessoas que me procuram num estado de letargia tão grande que eu falo, poxa, o que eu posso fazer para melhorar isso? Mas o caminho é sempre o autoconhecimento. Então, se esse vídeo chegar em alguém que possa ajudar essa pessoa a sair desse torpor, eu já vou ter cumprido uma parte da minha missão. Então, muito obrigada por estar aqui comigo até agora nesse vídeo. Eu vou deixar um outro vídeo para você aqui, para que você continue comigo nessa jornada de autoconhecimento. Até o próximo vídeo.